You agree with Donald Trump that it's important to bring back American jobs and industry, but you think tariffs are the wrong answer. What's the right answer? Olha, eu acho que as acusações e as afirmações pelas quais o presidente Trump fez uma taxação contra o Brasil, elas são eminentemente políticas. Não tem nada de comercial. Do ponto de vista comercial, os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, teve 410 bilhões de superávit comercial com o Brasil. Portanto, ele tomou a atitude em função de um processo político do Bolsonaro, o que eu lamento profundamente, que um presidente de um outro país não leve em conta a necessidade de respeitar a soberania do outro país, inclusive de respeitar o Poder Judiciário e a Suprema Corte de um outro país. Olha, eu acho que nós vamos ter que ainda esperar muito para ver o que vai acontecer. Eu tenho a convicção de que algumas coisas estão prejudicando também os Estados Unidos, porque a inflação vai crescer, porque o café vai ficar mais caro, porque a carne vai ficar mais cara, porque o povo americano vai pagar pelos equívocos que o presidente Trump está tendo na relação com o Brasil. What's the solution instead, though? Ora, para qualquer conflito, a melhor alternativa é você sentar em torno de uma mesa e negociar. Se é do ponto de vista comercial, tem negociação. Se é do ponto de vista econômico, tem negociação. Se é do ponto de vista de tributação, tem negociação. O que não tem negociação é a questão da soberania nacional. A nossa democracia, a nossa soberania não estão na mesa de negociação. Ela é nossa, ela é do povo brasileiro e aqui mandamos nós. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. É importante lembrar que quando o presidente Trump comunicou a taxação ao Brasil, ele não comunicou da forma civilizada que dois chefes de Estado se comunicam. But now, why not try pick up the phone to him? Ele publicou no portal dele e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho meu ministro da Fazenda, eu tenho meu ministro da Indústria e Comércio, que é meu vice-presidente, eu tenho meu ministro das Relações Exteriores, tentando conversar com os negociadores americanos e ninguém consegue conversar, porque eles não querem conversar. Eles não querem conversar, eles não querem multilateralismo, eles querem unilateralismo. Então, quando eles quiserem conversar, o Brasil está pronto para conversar. Pronto. Nós temos o meu vice-presidente, nós temos o meu ministro das Relações Exteriores e o meu ministro da Fazenda disposto a conversar. E com o Trump, na hora que ele quiser conversar, eu estou pronto a conversar. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Nunca quis conversar. So you've never tried to call Nunca Donald quis Trump? conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. Eu estou dizendo para você que a informação da taxação eu recebi pela imprensa. Nem o meu Ministério das Relações Exteriores recebeu, nem o meu ministro do Comércio, recebeu. Ou seja, foi uma coisa taxada simplesmente de uma pessoa que não quer conversar, não quer dialogar, não é comigo não, é com ninguém. Tá? E nós tentamos entrar em contato muitas vezes, tivemos várias reuniões, aliás, nós tivemos muitas reuniões com os Estados Unidos e no dia 16 de maio nós mandamos uma carta cobrando uma resposta das negociações que a gente tinha feito. So to confirm, the reason you haven't tried to call is because he didn't try to call before imposing the tariffs. Is that correct? A razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. Essa foi a razão. Eles não querem conversar. Eles acham que eles podem tomar decisões, publicar no jornal e a responsabilidade fica do nosso lado. Não. Ou seja, o que nós estamos trabalhando é o seguinte: nós entramos num processo no OMC, nós estamos entrando com um processo na seção 301 e nós vamos fazer a reciprocidade no momento que nós entendemos que é correto fazer a reciprocidade. Quem sabe, depois de tudo isso,
haja possibilidade de sentar numa mesa e negociar. In a few words, how would you describe your current relationship with President Trump? Olha, não tem relação. Não tem relação. None at all. Eu tive muita relação com todos os presidentes americanos. Eu tive muita relação com Bush, eu tive muita relação com Biden, eu tive muita relação com Obama, tive relações com ex-presidentes americanos, tenho a relação com o Reino Unido, com todos os primeiros ministros, tenho com toda a União Europeia, tenho com a China, tenho com a Rússia, tenho com a Ucrânia, tenho com a Venezuela, tenho com a Bolívia, tenho com todos os países do mundo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil não tem contencioso e o Brasil não quer contencioso. Agora, Many nations and leaders who disagree with Donald Trump politically have still built relationships with him. Do you regret that it might have been irresponsible not to, given the situation we're in now? veja, deixa eu lhe falar uma coisa. O problema da soberania americana é um problema deles. Eu não posso ficar dando palpite na relação do presidente Trump com outros presidentes de países. O que me preocupa é a relação com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relações com os Estados Unidos. O que me estranha é que o presidente Trump, ao invés de forma civilizada, sabe, conversar com o Brasil, ele resolveu inventar uma história política. Ele resolveu inventar a inverdade do déficit comercial, depois disse que o Bolsonaro está sendo perseguido, que não tem democracia. O Brasil tem muita democracia, aliás, tem muitos artigos hoje publicados nos Estados Unidos mostrando que o Brasil está dando um exemplo de democracia no mundo. O que eu disse era que se o presidente Trump tivesse feito aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, ele também teria sido julgado. Porque aqui a justiça é para todos. Presidente, gostaria de lhe perguntar o seguinte. O senhor já falou aqui a respeito da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria lhe perguntar o seguinte, como é que o senhor se sentiu? Qual foi o sentimento que o senhor teve quando o senhor soube da existência de um plano para assassinar o senhor? Qual foi o sentimento? Olha, veja, eu fiquei um pouco bestificado, porque o Brasil não tem essa cultura. Sabe, o Brasil não tem essa cultura de assassinato, como você vê no México de vez em quando, você vê num país da América Central, você vê nos Estados Unidos, sabe? Bom, o Brasil não tem essa cultura. Eu fiquei assustado porque eu imaginei que a gente já tinha derrotado a ideia de golpe no Brasil. E de repente surge um cidadão que se acha no direito de desacreditar tudo que é normal, de negar todas as instituições, e achar que somente o que ele pensa que é verdadeiro. Então eu fiquei muito, sabe, imaginando como é que é a cabeça de um cidadão que, ao perder as eleições, arquitetou a morte do ganhador das eleições para não deixar ele tomar posse, para dar um golpe de Estado. Agora, presidente, ele condenado, está havendo uma articulação no Congresso para que seja concedida a anistia. O senhor vetará uma anistia a Bolsonaro? Deixa eu te contar, o presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e vão votar anistia, é um problema do Congresso. Mas isso volta para o senhor sancionar ou não? O senhor vai vetar ou não? Não, se for PEC, não precisa sancionar. Sabe? Se for PEC, ou seja, se for uma lei que for aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República, sabe, se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. E o senhor vetaria um projeto para reduzir as penas dos outros envolvidos? Veja, você está pedindo para me discutir uma coisa que é do Poder Judiciário. Veja, as pessoas ainda sequer foram presas, as pessoas ainda têm um processo de recurso. Vamos aguardar o processo. Um presidente da República pode dar indulto, um presidente da República pode fazer um monte de coisa. Mas vamos aguardar, terminar esse processo. Não há por que essa pressa toda. Vamos esperar o processo terminar, depois vamos ver o que vai fazer, vamos ver qual é o comportamento do Congresso Nacional. Nós vamos ter eleições daqui a 18 meses e já tem gente dizendo que se for eleito vai liberar, vai dar indulto. Presidente, a Câmara aprovou ontem
aquela que tem sido considerada a maior blindagem contra a investigação para políticos aqui no Brasil desde 2001. Queria saber a sua opinião sobre esse projeto, sobre o projeto da blindagem. Eu vou dizer, se eu fosse deputado, eu seria contra e votaria contra. Eu acho que a maior blindagem que as pessoas precisam é a pessoa ter um comportamento, sabe, sem cometer nenhum ilícito na vida. Agora, eu acho desagradável, sabe, as pessoas fazerem uma blindagem, inclusive colocando o presidente de partidos, ou seja, ficou uma coisa muito esquisita para a sociedade brasileira compreender o que é isso. O seu partido, 18% da bancada do seu partido votou a favor. O senhor pretende orientar de forma diferente? Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sou presidente do meu partido, eu sou presidente da República. Eu estou dizendo para você que se eu fosse, sabe, deputado, eu votaria contra. Se eu fosse presidente do meu partido, eu orientaria para votar contra. Aliás, eu votaria para fechar questão e votar contra. Bom, em 2018, o PT tinha o seguinte lema: eleição sem Lula não valia, era ilegítima. Hoje a direita faz isso em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor teme enfrentar Jair Bolsonaro em 2026? Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro que a comparação não pode ser feita. A comparação não pode ser feita. Ou seja, eu estava preso por irresponsabilidade de um juiz e de um promotor, sem que tivesse qualquer prova contra mim. Eu tive autorização da ONU 2 vezes em Genebra para ser candidato. E aqui no Brasil resolveram decidir que a decisão da ONU não valia para o Brasil e não me deixaram ser candidato. No caso desse cidadão, esse cidadão tem crime comprovado. Se você assistiu o julgamento, você viu as provas concretas dos crimes cometidos. Ora, eu acho, eu ganhei dele quando ele estava na presidência. Mas... Então, não me causa nenhum problema disputar a eleição com quem quer que seja. O que eu acho é que esse cidadão cometeu um crime e se ele não provar a inocência dele até o final desse processo, ele vai ser condenado e vai ser preso. Mas, presidente, de forma objetiva, o senhor teme enfrentá-lo nas urnas de 2026? Eu comecei dizendo o seguinte: eu ganhei dele quando ele estava no mandato, utilizando todos os meios possíveis para evitar que eu ganhasse, inclusive mandando a Polícia Rodoviária Federal cercear estradas para que os eleitores não fossem votar, utilizou o equivalente a 60 bilhões de dólares do orçamento brasileiro para tentar evitar que eu ganhasse as eleições e eu ganhei.